Tem pessoas aí fora que aproveitam da autoridade que tem para ficar pisando nos outros. E o nosso Deus está de olho. Não adianta. O patrão, às vezes, ele manda um empregado e ele chega até a abusar. O empregado precisa da porta, precisa daquela chave ali, ele não brilha. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo a humilhação que você está passando naquele lugar, diz o Senhor. Deus está vendo o que está acontecendo com a tua vida. As palavras contrárias que o teu ouvido tem ouvido, Deus está enxergando nessa noite. E não adianta, irmão, o inferno tentar levantar contra a escolhida de Deus. Porque se Deus tem um plano, o plano se cumpre. Não importa o que acontecer com você, a mão de Deus está sobre a tua vida. E Satanás agora fica olhando para tentar tocar em você. E quando ele vai tocar, o Senhor fala com ele: não toca porque é meu. Não toca porque é minha, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma obra, e essa alma é minha. Então você não pode tocar. Não importa. Eu quero dizer para você que vai ter a visão de mar para você passar essa noite. Deus mostra mar abrindo para algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Você mesmo desanimado, você veio aqui nessa noite. O Espírito de Deus te incomodou, balançou a tua alma e disse: vamos lá. Talvez se você estivesse na tua casa, o Espírito Santo falou assim: olha, larga a novela aí, meu. Larga a televisão, larga o computador, vamos para minha casa, porque eu tenho um negócio com você lá hoje. Deus tem um negócio para o teu coração aqui nessa noite. Ele está te entregando algo aqui neste lugar. E agora começou, irmãos, a procurar ocasião contra Daniel. Mas a palavra do Senhor diz assim: que todas as vezes que eles procuravam ocasião contra Daniel, Daniel estava fazendo o quê? Daniel estava orando. E não crente que ora, Satanás não acha brecha contra a vida dele. Crente que consagra, que está no propósito, Satanás não pode contra a vida dele. Por isso o inferno levanta para tentar bater a sua fé, para tentar tirar da brecha da graça, porque você está buscando quem pode. E ele sabe que quando você busca, o céu abre, a revelação desce, o fio desce, e Deus começa a falar com você, tenta ter face a face. Você luta com o anjo do Senhor, faz como Jacó, e Deus faz o grande milagre acontecer na tua vida e na tua casa por causa dessa luta. Há quanto tempo tem que você está lutando com o Senhor? Quantos anos tem? Deus essa noite disse que essa luta, essa peleja chegou ao fim. Você vai ter outras, mas essa ele está entrando para dar um basta nessa noite. Eu já tomei posse do meu milagre e da minha vitória aqui neste lugar. E agora, a palavra do Senhor diz que Daniel, ele tinha um quarto, ele tinha um quartinho, e nesse quartinho tinha uma janela, e essa janela estava para a banda de Jerusalém. E todas as vezes neste quarto, diante dessa janela, Daniel orava 3 vezes ao dia. Sabe o que é 3 vezes ao dia? Daniel prostrava-se de joelho para buscar quem podia. E os homens podem ficar endemoniados: nós vamos achar uma ocasião contra esse cara. E procuravam e não achavam. Aí eles falavam assim: então vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele na lei do próprio Deus dele. Começaram a perseguir Daniel na lei do próprio Deus de Daniel. É o que tem acontecido hoje em muitas igrejas para aí fora. Levantam fofoca, levantam conversa piada dentro das igrejas. Vamos pegar ele na lei do próprio Deus dele. E começa agora a levantar aquela fúria contra a vida da pessoa. E o Senhor olhando tudo do trono. E aí agora aqueles homens: vamos lançar um decreto. Mas que tipo de decreto? Vamos lançar agora um decreto que todas aquelas pessoas que buscarem em outro Deus, que não seja no rei Dário, ele vai ser julgado na prova dos leões. E agora começaram a procurar a ocasião. E foram lá: vamos lançar esse decreto, vamos conversar com o rei. Nós temos 120, ele vai certamente assinar o negócio. Quando chegou lá: rei Dário, oi,
Nós viemos aqui com um decreto para o senhor assinar, para o senhor bater o anel e assinar este decreto, e quem buscar a outra pessoa, a outro Deus, que não seja o Senhor, porque Dário era considerado Deus naquela época, ele que estava dirigindo a Babilônia, não era mais Nabucodonosor, agora já era Dário. Nabucodonosor levou o povo em cativeiro babilônico, mas quem estava no comando agora era Dário. E aí, Dário falou: tá bom, eu vou assinar este negócio. E agora ele falou: então assina então, porque nós não estamos achando um jeito de pegar esse camarada. E aí Dário assinou muito penalizado, mas era 120 presentes, ele tinha que assinar um negócio. Aí ele assina agora aquele negócio. E quando ele sai agora procurar Daniel, irmão, quando ele soube que a escritura tinha sido assinada, sabe o que ele fez? Ele foi para o quarto orar. Ele não foi reclamar no vizinho, ele não foi reclamar com Misaque, com Sadraque, ele não foi reclamar com ninguém. Ele disse: eu vou para o quarto orar. A oração, irmão, ela não é só a chave da vitória, não. A oração, ela move o coração de Deus. Daniel prostrou-se para a banda de Jerusalém e começou a falar com Deus. E agora os inimigos chegam e topam Daniel orando. E quando eles topam Daniel orando, eles dizem: agora sim, achamos a ocasião contra Daniel. E agora, Daniel, o decreto já está assinado, nós já conversamos com o rei. Aquele que for achado buscando ajuda em outro Deus, que não seja o rei Dário, será julgado na cova dos leões. E os leões, Daniel, estão famintos, eles vão devorar você. E Daniel ficou caladinho. Amarraram as mãos de Daniel, amarraram os pés, levaram ele, abriram a cova, tiraram a pedra e falou: rei, agora nós vamos julgar Daniel aqui dentro. Julgou Daniel dentro da cova dos leões. Aqueles leões estavam famintos, deixaram os leões sem comida. Segundo a escritura, eles faziam isso. Quando iam jogar alguém na cova dos leões, deixavam os leões pelo menos uma semana sem comer, para que os leões devorassem aquela pessoa rapidinho. E aí eles fizeram isso, jogaram Daniel lá dentro, colocaram a pedra na cova, porque assim os inimigos querem fazer comigo e com você. Mas quem está conosco é maior do que o que está no mundo. O braço de ferro, o braço de aço, o braço forte está do lado de cá. O braço de carne está do lado dele, não pode contra nós, porque maior que está conosco. Com tudo que tem muito, maior que está conosco, não temos diante deles. E aí o rei passa a noite em jejum. O rei não consegue dormir, perde o sono. O rei manda tirar comida, banda de música. Eu não quero nada mais aqui diante de mim. Tira tudo, porque ele estava gostando de Daniel. Ele já estava sentindo Deus na vida de Daniel. Mas agora julgaram Daniel na cova, e certamente os leões não vão comer Daniel. E passa toda aquela noite, irmãos, e o rei fica em jejum sem dormir. Sabe o que é isso? Deus nessa noite está dizendo que ele está incomodando alguém hoje, nessa noite. Nessa madrugada, Deus vai tirar o sono de alguém por tua causa aqui neste lugar. Deus está olhando no trono e lembrando de você que mora neste bairro. Deus está olhando no trono e lembrando você que é desta igreja. Deus nessa noite vai tirar o sono de alguém por tua causa. E é de pessoas importantes, viu? É de pessoas que têm dinheiro. É de pessoas da alta sociedade que têm o coração na obra. Oh, Pai! E o que o Senhor fala, Ele cumpre, porque não é homem para mentir, filho de homem para arrepender. E Daniel agora dentro da cova, passa-se aquela noite inteira. O rei estava agora sem dormir, chega de manhã, aperta a cova e grita com voz pausada, fraca, porque não tinha alimentado, não tinha bebido café da manhã, e chegou perto da cova e disse: Daniel, porventura, Daniel, teu Deus, o Deus que você serve, pode te livrar do poder dos leões? Porque ele achava os leões muito poderosos. E Daniel grita lá de dentro da cova: ó rei Dário, vive para sempre, porque o Senhor que eu sirvo, ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Você já pensou, irmãos? Precisava de um milagre maior na Babilônia do que esse? Deus fechar a boca dos leões que estavam famintos para devorar o servo de Deus. Mas ele não pôde
coloque-se de pé. E sabe o que acontece agora? O rei Dario agora lança um decreto. Agora vou lançar um decreto. E no decreto que ele assinou, ele disse: o Deus de Daniel, que Daniel serve, é ele que é o poderoso aqui na Babilônia. É ele que salva, é ele que cura, que opera sinais e que opera maravilhas no céu e na terra. E ele assinou aquele decreto com um anel. E aqueles 120 presidentes que queriam a morte de Daniel foram lançados na cova dos leões. E a minha Bíblia diz que antes que eles caíssem no final da cova, no chão da cova, os leões já tinham pegado eles no ar e estraçalhado os ossos daqueles inimigos. Há momentos que Deus salva o seu inimigo, há momentos que Deus salva essa estrutura e entra com ele. Há momentos que Deus salva, há momentos que Deus fala: vou libertar, vou salvar este inimigo que está perseguindo o meu servo. Mas há momentos, meu filho, que Deus, Ele sabe, Ele conhece o coração do homem. Ele sabe aquele que estava tramando contra a sua vida nessa noite. Rabai, te ouve e cai. Nessa noite eu vejo laços sendo cortados aqui neste lugar. Eu vejo a mão do Senhor nessa noite aqui dando livramento para pessoas aqui neste lugar nessa noite. Isso não é ponto de carochinha, é poder de Deus na vida daquele que crê. Por um caminho seu inimigo está vindo, mas por 7 ele vai ter que fugir de você nessa noite. Deus acaba de pegar a tua defesa aqui neste lugar. O teu inimigo estava armando laço contra você no serviço. O teu inimigo estava armando laço contra você na rua. O teu inimigo estava armando laço contra a tua vida. Mas me diz o Espírito de Deus que nessa noite tem livramento para a tua vida aqui neste lugar. Deus não te trouxe aqui à toa, irmão, para ver Antônio Manuel pregando, não. Deus te trouxe aqui nessa noite para você tomar posse de vitória e posse de livramento. Há livramento de Deus para a tua casa nessa noite, neste lugar. Há laço sendo cortado lá na tua casa hoje. Há livramento do Senhor na tua casa nessa noite, me diz o Espírito de Deus. Tu veio aqui buscar livramento para alguém da tua parentela, da tua família. Satanás tentou tocar, mas ele não pôde, porque a mão do Senhor está estendida. A palavra do Senhor, quando Isaías profetizou, se a mão do Senhor está estendida, pois quem a fará voltar atrás? Se o Senhor tomou palavra acerca de algo, pois quem invalidará o que o Senhor disse? Ninguém pode invalidar. Deus determinou uma palavra para a tua casa nessa noite. A palavra que Deus tem para a tua casa nessa noite é uma palavra de vitória. Deus nessa noite está enviando lá exército de anjos para estar pelejando ao teu favor. No decorrer desta semana eu profetizo mudanças lá na tua casa, mudanças naquele lugar. Não vai ficar do jeito que está, me diz o Espírito de Deus. Há mudanças lá dentro. Rapaz, o Senhor nessa noite está visitando vizinhos aqui. Ele está visitando a tua rua. Deus vai fazer coisa grande por causa da tua vida naquela rua. Por causa da tua vida naquele lugar. Os vizinhos serão impactados pela glória do Senhor. Deus nessa noite está visitando. Deus está visitando o celeiro. Deus está visitando o seu guarda-roupa. Deus está visitando a tua vida. E Ele diz que não vai ficar da maneira que está. Deus